Boa noite a todos. Hoje nós vamos ler Mateus 4, 1, 3 e 8 e 11, que diz assim: Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: Se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. O diabo levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Eu te darei tudo isso se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Vai-te, Satanás, pois está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Então o diabo deixou e vieram os anjos e passaram a servi-lo. Vamos falar sobre isolamento, tá? Para algumas pessoas é difícil falar sobre isolamento, principalmente no tempo que nós estamos agora. As pessoas elas têm uma séria dificuldade em ficar em isolamento, principalmente no tempo de hoje, que tem tantas coisas, tantas lojas oferecendo coisas, né? Mercados, festas, churrascos, né? Tantas coisas que o mundo oferece e é difícil ficar em isolamento. Vamos ler aqui. O que o isolamento pode fazer e o que não pode. O isolamento é a fornalha da transformação. Sem isolamento, permanecemos vítimas de nossa sociedade e continuamos a ser enredados nas ilusões do falso ego. Jesus mesmo entrou nesta fornalha. Lá ele foi tentado com 3 compulsões do mundo: ser relevante, transformar pedras em pães; ser espetacular, atirar-se para baixo; e ser poderoso, dar-te-ei todos estes reinos. Lá ele confirmou Deus como a única fonte de sua identidade. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. O isolamento é o lugar da grande luta e do grande encontro. A luta contra as compulsões do falso ego e o encontro com um Deus amoroso que se oferece como a substância do novo ego. Lindo, né? Na solidão eu me livro do meu cadafalso, nenhum amigo com quem conversar, nenhum telefonema para fazer. A tarefa é perseverar em meu isolamento, para ficar em minha cela, até que todos os meus visitantes sedutores se cansem de bater à minha porta e me deixem sozinho. O que seriam esses visitantes sedutores? A vontade de andar à toa, em loja ver coisas que você não precisa comprar no momento, gastar o que você não tem. E o isolamento não precisa ser igual a Jesus, 40 dias e 40 noites, mas pode ser um dia. Quanto tempo você consegue ficar longe do seu celular? Quanto tempo você consegue ficar sem olhar o WhatsApp? Principalmente se você escuta ele tocando ou vibrando. Quanto tempo você consegue... Vamos falar uma coisa mais fácil. Quanto tempo você consegue ficar sem ver TV? Eu fiquei, no começo da minha conversão, 4 anos sem ver TV normal. Só escutava louvor. 4 anos. Foi meu isolamento. Naquele tempo não tinha WhatsApp, nada disso, então não tinha celular para... E eu só escutava louvor. Foi meus 4 anos de isolamento das coisas do mundo. Eu e meu marido e meus filhos. Eu tinha só a Kimberly e o Miguel. O meu Miguelzinho. Eu colocava louvor de criança para eles. E nem desenho. E colocava louvores de adulto. Porque eu queria mais de Deus. Eu queria crescer diante do Senhor. Eu queria amadurecer. Eu queria sentir o poder de Deus sobre a minha vida. E nós vimos de vários problemas. E nós precisava de cura.
E o isolamento foi muito bom. E hoje, como você consegue? Quantos dias você conseguiu ficar quando pediram para você ficar na sua casa, para proteger a sua família, proteger você e os outros? Quanto tempo você conseguiu ficar? Poucos dias? Ou nenhum? Ou bastante? Nem se importou? E a gente tem que pensar nisso, sabe? Porque quando a gente não gosta do isolamento, alguma coisa a gente quer lá de fora. Alguma coisa nos enche os olhos. Porque a gente podia aproveitar esses momentos que está em casa, de cuidar melhor da casa, de cuidar melhor do maridão, cuidar melhor dos filhos, cuidar da vida espiritual, né? Porque no dia nosso corrido, nossa, a gente faz as coisas tudo rápido, né? E não dá o devido tempo para Deus, o jeito que Ele gostaria de ficar com a gente. A gente não fica naquele tempo precioso, né? Um tempo sadio com o Senhor Jesus. Então que nós vemos refletir tudo isso. Que Jesus precisou ficar no isolamento. Jesus precisou ficar sendo tentado e venceu a tentação. E nós também precisamos, muitas vezes, dar esse passo e adorar a Deus. Vou deixar uma pergunta. Em que tentações ou provações você se encontra hoje? Que Deus possa estar usando como fornalha para ajudar a desenvolver sua vida interior. Qual é a luta hoje que te afasta dos propósitos de Deus? Quais as tentações? Eu sei que para alguns está sendo bem difícil, mas para alguns não está sendo tão difícil. Não é a vida financeira que está sendo o problema. O problema é ficar dentro de casa, que está sendo. Não está sabendo desfrutar esse momento tão lindo que Deus está proporcionando, às vezes, para algumas famílias se reconciliarem. Ter a segunda chance de estar com o Senhor. Não é verdade? Que Deus venha transbordar seu amor mais ainda sobre a sua vida, sobre a minha. E que nós venhamos aprender com o isolamento e vencer as tentações, em nome de Jesus, de cada dia. Vamos orar? Senhor, ajuda-me a reduzir o volume das vozes que me atribuem pouco valor, a menos que eu seja rico, influente e popular. Concede-me a graça hoje de experimentar tua voz que me diz: Tu és meu filho a quem eu amo, contigo eu estou satisfeito. Mateus 3:16. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a passar as provações do dia, as tentações, e que nós venhamos vencer o mal de cada dia, em nome de Jesus. Que nós venhamos sair mais que vencedores junto com o Espírito Santo, aprendendo, amadurecendo, crescendo, nos fortificando, nos restaurando no poder do Espírito Santo. Que nós venhamos entender que o Senhor é dono de tudo, do ouro, da prata, da saúde, de tudo. Tudo foi feito pelo Senhor. Todas as coisas. Em Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que o Senhor venha nos abençoar, Senhor, nesse começo de semana. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã.